Serpens Eurydicem interficti Silua, Orpheus qui Eurydicem amat, ad infernum it. In inferno amatam suam invenit. Dominus umbra Eurydicem Orpheo dat, et poeta inquit. Nulli eam spicere antequam exit ex submundo, sed Orpheus amatam suam inspicit antequam ex submundum exit, et Eurydicem rursus amissit. Salvete omnes! Esse áudio que você acabou de ouvir é uma adaptação do mito de Orfeu e Eurídice, está presente nesse livro As Metamorfoses de Ovídio. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse texto, mas primeiramente a gente vai fazer a nossa revisão dos casos do latim, que é o objetivo da nossa aula inaugural aqui do curso de gramática avançada de latim, ok? Bom, para começar, vamos fazer uma breve revisão da definição de casos. Caso é a mudança na terminação das palavras conforme a função sintática. Então, por exemplo, se uma palavra exerce a função de sujeito ou de objeto direto, a terminação dessas palavras em latim vai ser diferente, certo? Então, a terminação das palavras sempre muda a depender da função sintática que ela exerce. Isso é uma informação muito importante. Aqui uma breve revisão dos casos do latim. Nós temos no total 7 casos, sendo um deles, o locativo, um caso raro, já em desuso no latim. Então, os casos mais recorrentes, mais frequentes com que você vai se deparar nos textos, é o caso nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo e o vocativo. E aqui no curso a gente vai fazer uma revisão de todos eles. O caso nominativo é o caso do sujeito. Na primeira declinação, esse caso vai ter a terminação em a no singular, na primeira declinação, e em us, se a palavra for da segunda. No plural, tem a terminação em ai e a terminação em i, se for da segunda declinação. Isso sempre que a palavra exercer a função de sujeito. Então, aqui a gente pode pensar num exemplo, para você entender melhor. Se a gente diz em latim, por exemplo, algo como Paulo odeia Maria, para fugir um pouco dos exemplos clássicos. Aqui em latim, a gente vai ter Paulus odit Mariam. Por quê? Porque Paulus, que é o meu sujeito da frase, quem pratica a ação. Maria, quem sofre. Então, vai ter essa terminação em am, que é a terminação do acusativo. E a terminação em us aqui para o nominativo. O que é o caso acusativo? É justamente o caso do objeto direto, certo? E vai ter essa terminação em am, como em Mariam, e a terminação em certo? Para a segunda declinação. O plural vai ter a terminação em as para a primeira e em os para a segunda. Então, por exemplo, se eu mudo a ordem dos fatores, por exemplo, Maria, Leia, Paulo, eu posso simplesmente escrever, sem mudar a ordem das palavras, Paulum odit Maria. Você percebe? Eu não mudei a ordem da frase. É a mesma. Eu só mudei aqui as terminações. Isso já é o suficiente para eu alterar completamente o sentido, Aqui antes eu tinha o Paulo odeia a Maria. Agora a Maria odeia o Paulo. Só de eu mudar aqui a terminação, Então agora o Paulo tem a terminação em do acusativo, logo vai ser o objeto, e a Maria é o sujeito da frase.
certo? O caso genitivo exerce a função de adjunto ou de complemento. Se facilita para você, o genitivo sempre vai indicar uma ideia de posse. Então, por exemplo, se eu falo o livro de Rafael, de Rafael, vai estar no genitivo em latim, porque é a pessoa a quem o livro pertence. Então seria Rafaelis, porque o meu nome é de terceira declinação. É isso aqui, pensando na de primeira, né, que é com que a gente está trabalhando aqui, vai ter essa terminação em ai, a terminação em i, né, para a segunda. Se for no plural, terminação em arum e a terminação em orum, para a segunda. E é sempre importante tomar cuidado com a pronúncia aqui do genitivo plural, né? Porque é muito frequente as pessoas confundirem e pronunciarem como o aberto, né? Como se fosse orum, por exemplo, seruorum, né? Mas na verdade é sempre fechado, né? Seruorum, por exemplo, tá? Então, de pensar numa frase, né? Eu dei a do livro, por exemplo. Mas pensar em outra aqui, tipo vaso é de Maria. É o O, né? Vocês sabem que em latim não tem artigo, então vai ser simplesmente vaso Maria est, né? Na terminação em ai. Mas se fosse, por exemplo, de Paulo, teria a terminação em i, né? Então, vasum Pauli est, certo? Passando agora para o caso dativo, esse é o caso do objeto indireto. Indica, né, não apenas, mas principalmente uma ideia de benefício, né, porque é a quem eu pratico algo, né, pode ser a favor, pode ser contra, né, vocês vão ver mais para frente também indica a ideia de prejuízo. O dativo, assim como o ablativo, é um caso que apresenta assim, muitas e muitas ideias, né? E, bom, a terminação aqui da primeira vai ser em ai, na segunda em o, e aqui no plural, né, de primeira e segunda é idêntico, terminação em is, né? Então, como eu falei, indica essa ideia de benefício, de doar, de fazer algo em prol de alguém. Então, por exemplo, eu dou rosas a Maria. Como que eu traduzo isso, né? Rosas vai estar no acusativo, né? Eu é o sujeito e a Maria, né, a pessoa que está recebendo a ação, é o objeto indireto. Seria algo como do rosas Maria. E aqui vai ser acusativo, né? E Maria está no dativo, nosso objeto indireto. No caso ablativo, exerce a função de adjunto adverbial. Então, no singular, para a primeira declinação, eu vou ter um a longo, para a segunda, um o longo. E aqui, no plural, mesma terminação do dativo. Terminação em is, tanto para a primeira quanto para a segunda declinação. Então, por exemplo, um exemplo bobinho. No livro há palavras. Um livro sunt verba. Aqui em livro, no livro, seria o meu adjunto adverbial. Então, por isso está aqui no ablativo, né? Esse é o caso do adjunto adverbial. Bom, no caso vocativo, tem mesmo a função sintática de vocativo, ok?
e representa essa ideia de chamamento, vem do latim vocare, que é chamar, ok? No singular vai ter essa terminação em A, que é a mesma do nominativo, e na segunda vai ter a terminação em E, que é diferente da terminação do nominativo, né? Porque do nominativo tinha terminação em us. Então, é um exemplo clássico, né? É a frase de César, quando o Brutus assassina ele no Senado, né? Na conspiração com outros senadores. O César diz, né? Tu quoque, Brute, até tu, Brutus. Então você repara que tem essa terminação em i, né? Porque Brutus é uma palavra de segunda declinação, nominativo é em us, mas o vocativo vai terminar em i, né? Para nomes de segunda declinação. O caso locativo é o caso do adjunto adverbial de lugar. É um caso raro em desuso em latim, como eu comentei anteriormente, e vai ter na primeira e na segunda declinação a mesma terminação do genitivo. Na primeira em ai e na segunda em i. Um exemplo de primeira declinação, Romae, por exemplo. De segunda, nós temos, por exemplo, dome, né, casa. Então, por exemplo, sum, eu inverti, né, sem querer o latim em português. Mas, por exemplo, há senadores em Roma. Sunt senatores Romae. Como é um nome de cidade, eu não escrevo, por exemplo, em Roma. Eu posso escrever simplesmente Romae, né? Isso que está no caso vocativo, é o caso do adjunto de lugar, ok? Bom, agora nós podemos voltar ao nosso texto, Orfeu e Eurídice. A gente vai fazendo aqui uma tradução e observando os casos em que as palavras se encontram. Serpens Euridicem interfictim silva. Serpente mata Eurídice em uma floresta. Então, in silva que é adjunto adverbial, então no ablativo. Orpheus qui Euridicem amat ad infernum it. Orfeu, que ama Eurídice, vai ao inferno. O que aqui é bem simples, né? Inferno, ablativo, adjunto adverbial, amatam suam invenit, encontra a sua amada. Então, repara que amatam suam está no acusativo porque objeto direto. Dominus umbrae Euridicem Orfeu dat. O Senhor da sombra dá Eurídice a Orfeu. E poeta inquit nulli eam inspicere antequam exit ex submundo. E diz, inquit, um verbo de dizer. Poeta, poeta, não a veja, não a olhe antes de sair do submundo, do inferno. Então, ex é uma preposição que rege ablativo. Então, por isso, submundo está no ablativo, certo? Noli inspicere, no imperativo negativo. Não a olhe. Se fosse imperativo afirmativo, seria am inspicie, ok? Continuando. Sed Orpheus amatam suam inspicit, mas Orfeu
olha a sua amada antes de sair do submundo et Euridicem rursus amissit, e perde Eurídice novamente, certo? Então esse é um textinho que você pode estudar, lembrando, né, um texto adaptado das Metamorfoses de Ovídio, e aparecem, né, palavras em diversas funções sintáticas que nós já vimos aqui, né? Então temos ablativo, nominativo, um acusativo, um texto muito interessante para a gente começar a estudar o latim, né? De um mito real, o mito de Orfeu e Eurídice, né? Que é uma história muito bonita que Ovídio nos conta, né? Nas Metamorfoses. Bom, por enquanto na aula de hoje a gente fica por aqui e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula do curso, que nós vamos fazer uma revisão de todas as 5 declinações do latim. Eu espero vocês lá, obrigado por assistirem a aula de hoje e até a próxima.